a mão poderosa de Deus e o poder do sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida. O sangue que corre no corpo de um adulto tem papel essencial para a vida. Ele leva oxigênio, remove dióxido de carbono, defende o organismo por meio das células brancas, interrompe sangramentos através das plaquetas e sustenta todo o sistema imunológico pela ação do plasma. O sangue é vida. E, assim como é vital no corpo humano, também é profundamente significativo nas Escrituras Sagradas. No livro do Gênesis, encontramos o relato de quando Caim sugeriu ao seu irmão Abel que saíssem ao campo. Ali, tomado pela inveja, Caim atacou o irmão e o matou. Depois disso, o Senhor perguntou a Caim onde estava Abel, e Caim respondeu dizendo que não sabia, questionando se ele era o guardião do irmão. Então Deus declarou: o sangue de Abel clamava da terra. O sangue tinha voz. O sangue falava diante do Criador. Mais adiante, no livro do Êxodo, o povo de Israel recebeu a instrução de marcar com o sangue de um cordeiro os 2 umbrais e a verga das portas. O Senhor disse que o sangue seria um sinal, e que, ao vê-lo, ele passaria adiante e nenhuma praga destruiria aqueles lares quando o Egito fosse ferido. Séculos depois, já nos momentos finais antes de ser crucificado, Jesus Cristo sentou-se com os seus discípulos para a última ceia. Ele tomou o pão, deu graças, partiu-o e disse que era seu corpo. Em seguida, tomou o cálice, agradeceu e declarou que aquele vinho representava o seu sangue, o sangue da nova aliança, derramado para a remissão de muitos. E então veio o Calvário, o local chamado Gólgota, o lugar da caveira. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, pendurado em uma cruz por amor à humanidade. Soldados o haviam zombado, colocado sobre ele um manto escarlate, cravado uma coroa de espinhos em sua cabeça. E ali, naquela cruz, ele derramou seu sangue inocente, sangue suficiente para redenção, proteção, libertação e salvação. Sangue capaz de silenciar o inimigo. Nestes relatos, Caim e Abel, a Páscoa no Êxodo, a última ceia e a crucificação, percebemos que o sangue possui um peso espiritual profundo. Não apenas a vida física depende dele, mas a vida espiritual também. E então chegamos a nós mesmos. Cada pessoa pertence a uma linhagem familiar, tendo pais, avós, tios, primos e irmãos, mesmo que não os conheça de perto. Ser parte de uma família pode trazer bênçãos como amor, apoio, estrutura e cuidado. Mas algumas famílias também carregam dores, falhas, padrões ruins e até maldições espirituais, como se vê na história da família de Abraão. Aquela linhagem, apesar de escolhida por Deus, era marcada por mentiras, enganos, poligamia e atitudes que geravam grande sofrimento. Mas existe um sangue capaz de cortar qualquer corrente familiar negativa. Um sangue que desfaz toda obra maligna, que quebra toda opressão e que purifica toda raiz espiritual contaminada. Esse sangue é o sangue de Jesus Cristo. Por isso, hoje, incentivo você a orar pela sua vida e pela sua família, a declarar o sangue de Jesus Cristo sobre cada área da sua existência, a convidar o Senhor para transformar, curar, restaurar, unir, libertar e renovar tudo aquilo que precisa ser renovado. Senhor Jesus, nós convidamos a Tua presença agora. Que o Teu Espírito Santo encha cada pessoa ouvindo esta oração. A Tua palavra declara que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. A Tua palavra também afirma no Salmo 121, verso 7, que o Senhor guardará o Teu povo de todo mal. E diz em Provérbios 18, verso 10, que o nome do Senhor é torre forte, para onde corre o justo e está seguro. Clamamos agora pelo Teu sangue, Jesus Cristo. Pedimos que o Teu sangue cubra nossos lares, nossas famílias, nossa saúde e tudo o que fazemos. Se o inimigo tentar roubar, que encontre a Tua proteção. Se tentar destruir, que seja confundido e impedido. Confiamos em Ti, Rei Jesus, porque o Teu sangue tem poder milagroso. Que haja um grande mover do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Que a restauração venha. Que a liberdade venha. Que a vitória se manifeste pelo Teu nome. Eu declaro o sangue de Jesus Cristo sobre tudo o que está ligado a mim e sobre todos que estão ouvindo esta oração. Senhor, neste momento,
Peço que as necessidades de cada pessoa que está ouvindo sejam atendidas conforme a tua perfeita vontade. Cremos que nada é impossível para ti. O teu sangue nos purifica de todo pecado. O teu sangue nos restaura por completo. O teu sangue é capaz de trazer saúde ao corpo, cura a mente, paz ao coração, amor aos lares e reconciliação às famílias. O teu sangue nos protege, livra-nos do laço do passarinheiro, guarda-nos do mal e nos sustenta sob tuas asas. Jesus Cristo, tu és o nosso refúgio. Protege-nos do terror que anda de noite, guarda-nos das setas que voam de dia, defende-nos da peste que se move na escuridão. A tua palavra declara que ainda que caiam 1000 ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos. Confiamos nesta promessa. Depositamos nossa esperança em ti, Senhor. Declaramos mais uma vez que confiamos no teu sangue, no sangue que opera maravilhas. Que a tua presença encha cada lar. Que teu Espírito Santo fortaleça, liberte, levante e renove cada coração. Suplicamos que nenhum plano maligno prospere contra nós. Que toda obra das trevas seja quebrada. Que o teu nome seja exaltado em tudo. Senhor, supre as necessidades das famílias que oram conosco. Cura, restaura, ilumina, direciona. Se há lares quebrados, que sejam reconstruídos. Se há relacionamentos feridos, que sejam restaurados. Se há corações desesperados, que encontrem descanso em ti. Tu és um Deus que tudo pode. Preserva-nos de todo mal, como diz o Salmo 121, verso 7. E sê para nós torre forte, como diz o livro de Provérbios capítulo 18, verso 10. Esconde-nos debaixo das tuas asas. Cerca-nos com teus anjos. Dá-nos paz, força e segurança. Senhor, conduz nossos passos, como afirma a tua palavra. Ensina-nos a confiar inteiramente em ti e a não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Ensina-nos a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, para que o próprio Senhor endireite as nossas veredas. Ajuda-nos a temer ao Senhor e a abandonar o mal, pois assim teremos saúde para o corpo e vigor para os ossos. Não permitas que nos irritemos por causa dos ímpios, nem que tenhamos inveja dos que praticam injustiça, pois como a relva eles logo murcharão. Ensina-nos a confiar no Senhor e fazer o bem, a habitar na terra e nos alimentarmos da verdade. Ensina-nos a encontrar prazer no Senhor, confiando que Ele concederá os desejos do nosso coração. Ensina-nos a entregar nosso caminho ao Senhor, confiando que Ele agirá. O Senhor dá força ao cansado. O Senhor multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O Senhor, nosso Redentor, o Santo de Israel, declara que ensina o seu povo para o seu próprio bem e que o guia pelo caminho em que deve andar. Se obedecêssemos aos teus mandamentos, nossa paz seria como um rio e nossa justiça como as ondas do mar. Senhor, guia-nos em verdade. Ensina-nos teus caminhos. Lembra-nos de que todas as veredas do Senhor são misericórdia e fidelidade para aqueles que guardam a aliança e os testemunhos. Tem misericórdia de nós, ó Senhor, e perdoa nossa iniquidade. Conduze-nos, pois somos teus. E assim, encerramos esta primeira parte com o coração rendido ao poder do teu sangue e à tua fidelidade eterna. E é daqui, desta certeza, que seguimos para a próxima meditação, onde contemplamos a tua mão forte que sustenta os teus filhos mesmo em meio à perseguição, às lutas do mundo e às aflições dos últimos dias. E justamente porque o teu sangue nos guarda e nos fortalece, Senhor, é que podemos enfrentar um mundo que muitas vezes se levanta contra a fé cristã. Vivemos dias em que a hostilidade contra a tua palavra cresce, e por isso precisamos da tua mão poderosa sobre nós. Muitos têm percebido uma crescente oposição à fé bíblica, especialmente dentro do campo do entretenimento e da cultura. Em vários lugares, o cristão é ridicularizado e rejeitado.
Notícias revelam que a discriminação e os ataques contra cristãos aumentam em muitos países. E quando pensamos sobre perseguição, lembramos de testemunhos marcantes. Um deles é o de Richard Wurmbrand, perseguido pelo regime comunista na Romênia durante o século XX. Ele foi preso, espancado, privado de comida, interrogado e ameaçado ao longo de muitos anos, simplesmente porque não negava Jesus Cristo. Mesmo na prisão, ele pregava tanto para os presos quanto para os guardas. E muitos daqueles que o maltrataram terminaram se convertendo, porque viram Jesus Cristo nele. Lembramos também de Corrie ten Boom, uma mulher usada por Deus durante a Segunda Guerra Mundial. Ela passou por horrores inimagináveis, perdeu quase tudo, sofreu dores profundas, mas ainda assim declarou algo precioso: se você olhar para o mundo, ficará angustiado; se olhar para dentro de si mesmo, ficará deprimido, mas se olhar para Deus, encontrará descanso. E essa verdade permanece. Se olharmos para Deus, encontraremos descanso. Quando muitas pessoas pensam sobre os últimos dias, pensam em sinais como guerras, terremotos, pestes e a manifestação do Anticristo. E isso está correto, pois a própria Escritura nos alerta sobre tais eventos. Porém, antes mesmo desses sinais, Jesus Cristo advertiu seus discípulos sobre algo que viria primeiro: a perseguição. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, dos versos 11 ao verso 17, o Senhor declarou que haveria grandes terremotos, fomes e pestilências em muitos lugares. Disse que haveria coisas espantosas e grandes sinais vindos do céu. Mas afirmou que antes de tudo isso, chegaria um tempo de intensa perseguição contra o seu povo. Ele disse que seus seguidores seriam levados a sinagogas e prisões, e que seriam colocados diante de reis e governadores por causa do nome de Cristo. Porém, afirmou também que esse seria um momento de testemunho, uma oportunidade para anunciar o Evangelho. Jesus Cristo ordenou que não nos preocupássemos antecipadamente com o que iríamos dizer, porque Ele mesmo colocaria palavras certas em nossas bocas, palavras tão cheias de sabedoria que nenhum opositor poderia contradizer. Alertou ainda que até os mais próximos poderiam trair seus seguidores: pais, irmãos, parentes e amigos. Alguns seriam até mortos. E declarou que todos nos odiariam por causa do seu nome. Mas concluiu com uma promessa firme: nenhum fio da nossa cabeça pereceria sem a permissão de Deus, e pela perseverança salvaríamos nossas almas. Portanto, Jesus Cristo deixou claro que haveria aumento da perseguição antes da sua vinda. Isso nos leva a uma reflexão essencial: quantos de nós estamos preparados para sofrer por Cristo? Ele advertiu que seríamos entregues a autoridades, que seríamos perseguidos e traídos até pelos familiares mais próximos. Assim, surge uma pergunta profunda: se um soldado ficasse diante de você e dissesse que para salvar sua vida você teria que negar Jesus Cristo, o que você faria? Se uma instituição dissesse que seus filhos só seriam tratados se você negasse Cristo, qual seria sua resposta? Se alguém lhe dissesse que você deveria abandonar Jesus Cristo para manter sua casa, o que você escolheria? Há cristãos em diferentes partes do mundo que enfrentam exatamente isso. Muitos escolhem sofrer por amor ao Senhor. E a palavra de Deus declara que esses receberão recompensa eterna. Por isso, precisamos orar pedindo ao Espírito Santo que nos fortaleça e nos mantenha fiéis a Jesus Cristo. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a perseverar até o fim. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ensine a segurar tudo que é terreno com leveza, pois nossa verdadeira esperança e nosso verdadeiro tesouro estão no céu. Senhor Jesus Cristo, sabemos que não podemos confiar em nós mesmos. Somos falhos, nossas emoções mudam, nossa compreensão é limitada, cometemos erros e às vezes caímos. Por isso, pedimos a Tua graça. Guarda-nos de tropeçar. Livra-nos da indecisão. Dá-nos sabedoria para discernir o que edifica e o que nos afasta do Teu propósito. Fortalece-nos, Espírito Santo, para que sejamos fortes em Cristo e não facilmente abalados, mesmo que a perseguição venha. Abre nossos olhos para enxergarmos as riquezas que temos em Ti.
Abre nossos olhos para compreendermos profundamente o que está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 15, versos 18 e 19, onde Jesus afirma que se o mundo nos odeia, é porque antes odiou a ele. Ele disse que, se fossemos do mundo, o mundo nos amaria, mas como ele nos escolheu e nos tirou do mundo, por isso o mundo nos odeia. Pertencemos a ti, Rei Jesus. Não pertencemos a este mundo. Tudo o que somos e temos é por causa da tua obra consumada no Calvário. Ajuda-nos a sermos teus seguidores fiéis. Não permitas que sejamos seduzidos pelos prazeres do mundo, mas concede-nos a compreensão de que tudo o que existe aqui é passageiro e que nossa pátria verdadeira é celestial. Senhor, tu conheces nossas batalhas. Tu sabes tudo o que enfrentamos e aquilo com que lutamos. Pedimos que intervenhas. Existem obstáculos que não podemos mover sozinhos, e por isso clamamos pelo teu nome. Existem lutas que não conseguimos vencer por nossas próprias forças, e por isso buscamos a tua mão. Existem situações que não podemos mudar, mas tu podes, Rei Jesus. Tu podes transformar o mal em bem. Tu podes usar aquilo que o inimigo preparou para nossa destruição como instrumento para a tua glória. Como está escrito no livro do Êxodo, capítulo 14, verso 14, o Senhor pelejará por nós enquanto permanecemos em silêncio. Então lutai por nossas famílias, Senhor. Livrai-nos do inimigo. Resgatai-nos das mãos do mal. Guardai-nos para ti. Lutai por nossos filhos, Senhor. Que eles saibam distinguir entre o bem e o mal segundo a tua palavra, não segundo os padrões deste mundo. Que o inimigo nunca tenha influência sobre eles. Declaramos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Ele é o centro de tudo. Nada mais importa além dele. A Escritura declara no livro de Deuteronômio, capítulo 3, verso 22, não tenhais medo deles, pois o Senhor vosso Deus lutará por vós. Confiamos em ti, Senhor, porque tu não podes falhar. A tua palavra afirma que muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Este mundo trará oposição, mas confiamos que tu lutas por nós. O inimigo tentará nos aprisionar, mas confiamos que tu nos libertas. Passaremos por dificuldades e circunstâncias complexas, mas esperamos em ti, Senhor Jesus, pela libertação. Por isso, mesmo diante das batalhas, nos alegramos porque o Senhor é por nós. Alegramo-nos porque não lutamos sozinhos, mas nosso Deus luta por seus filhos. E por isso somos gratos. A tua palavra declara na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, dos versos 8 ao 10, que somos atribulados por todos os lados, mas não esmagados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. E afirma que sempre trazemos no corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nós. Que toda vitória seja tua, Senhor. Que teu nome seja exaltado cada vez que superamos uma luta. Agradecemos porque nos ouves. Tudo entregamos ao Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo e rendemos graças. Amém. O Evangelho segundo João, capítulo 15, versos 18 ao 27, declara que se o mundo odeia os discípulos, é porque antes odiou a Cristo. E que, se os perseguiram a ele, perseguiriam também os seus seguidores. E ainda afirma que quando o Consolador vier, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele testemunhará de Cristo, e os discípulos também testemunharão, porque estiveram com ele desde o princípio. Mais adiante, no mesmo Evangelho, capítulo 15, versos 9 ao 16, Jesus diz que, assim como o Pai o amou, ele também amou os seus, e ordenou que permanecessem em seu amor. Disse que guardassem seus mandamentos, assim como ele guardou os mandamentos do Pai. Declarou que ninguém tem maior amor do que dar a vida pelos amigos. Afirmou que já não chamava seus discípulos de servos, mas de amigos. E disse que não foram eles que o escolheram, mas ele que os escolheu, para darem fruto permanente, de modo que tudo o que pedissem ao Pai em seu nome lhes fosse concedido. E no Evangelho segundo Lucas,
capítulo 21, versos 11 ao 17, Jesus reafirma que haveria terremotos, fomes, pestes, perseguição, traições e ódio contra seus seguidores, mas promete que nenhum cabelo de suas cabeças pereceria sem permissão divina, e que pela perseverança alcançariam a vida eterna. E assim, encerramos esta mensagem com o coração voltado completamente ao Senhor, reconhecendo que é somente pela sua graça que permanecemos firmes, somente pelo seu sangue que somos preservados e somente pela sua mão poderosa que seguimos adiante. Que cada palavra ouvida e cada verdade declarada aqui encontre lugar profundo na alma, e que esta oração ecoe como um lembrete diário de que Deus não abandona os seus filhos, não desampara os que clamam, não ignora os que confiam nele. Que o Senhor guarde sua casa. Que o Senhor fortaleça sua fé. Que o Senhor ilumine seus caminhos. Que a paz que excede todo entendimento repouse sobre você. Que a presença do Espírito Santo encha o ambiente em que você está agora. E que o sangue de Jesus Cristo cubra, proteja e abençoe cada área da sua vida. Se esta palavra falou ao seu coração, se esta oração alcançou sua alma, eu convido você a expressar isso onde estiver ouvindo ou lendo. Deixe seu comentário testemunhando o que Deus tem feito. Declare palavras de fé. Escreva o seu amém de concordância. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de força, renovo e esperança. Sua interação fortalece este trabalho e alcança mais vidas. E, acima de tudo, continue caminhando com Deus. Continue buscando sua presença. Continue confiando nas promessas eternas do Senhor. Pois aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Se você permaneceu comigo até aqui, receba esta última palavra como um sussurro do céu ao seu espírito. Que, quando a sua noite for longa, você se lembre de que nunca esteve sozinho. Que, quando o silêncio pesar, você se lembre de que Deus fala até no silêncio. Que, quando o mundo parecer duro demais, você se lembre de que o Senhor já colocou sua mão sobre você antes mesmo que você pedisse. Que a presença de Deus envolva o seu descanso. Que o sopro de vida do Espírito Santo renove sua mente e seu coração. Que o sangue de Jesus Cristo permaneça sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre o seu futuro. E enquanto este vídeo chega ao fim, que a obra de Deus em você esteja apenas começando. Se sentiu paz, esperança ou consolo, deixe registrado nos comentários, porque a sua palavra pode ser exatamente o que alguém precisa para continuar. Que Deus o abençoe poderosamente, hoje e sempre. Amém.